Meus queridos e amados irmãos, hoje é o culto da família, e hoje a palavra é um pouco diferenciada dos domingos, né, irmãos, que nós pregamos. Hoje é uma palavra voltada para a família, é mais uma palavra de ensino, uma palavra de ensinamento para as famílias, e hoje nós vamos meditar em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Nós vamos até ao 25, amém, Douglas? Olha aí, falando de fruto de novo, ó, Douglas. Quem achou diz amém. Duas pessoas acharam, vou esperar mais um pouquinho. Aqueles que não acharem, podem acompanhar aqui no Data Show. Vejam bem o que diz a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, tem alguém de Cristo Jesus aqui esta noite? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém, irmãos? Somente até aí, ok? Queridos e amados irmãos, esta noite, irmãos, nós vamos meditar com relação ao fruto do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, irmãos, a Bíblia nos instrui que a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas para Jesus, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, agora eu sou teu. E aí, irmãos, a Bíblia diz que nós recebemos o selo do Espírito. Ou seja, o selo, antigamente, no Império Romano, era a marca de propriedade ali do imperador. Ninguém poderia quebrar, ninguém poderia violar aquele selo. Então, nós somos selados pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus passa a habitar naquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê, irmãos? Porque agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, irmãos. E é Ele que faz a mudança que nós necessitamos. Quando nós abrimos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo passa a mudar as nossas vidas. Nós damos a liberdade para Ele fazer assim. E o Senhor Jesus, Ele deixa muito bem claro isso, irmãos. Lá em João 16, 7, Ele diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador que vai cuidar de vocês. Aí Ele está falando para a igreja. E o Espírito Santo de Deus passa a governar a igreja, as nossas vidas. E quem é a igreja? Aqueles que se renderam a Jesus, somos nós. Amém? Então, aqui, irmãos, voltando lá, mas o fruto do Espírito, ou seja, é o fruto, não são frutos, é o fruto do Espírito. Quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, nós temos esse fruto em nós, e cada um dessas práticas, amor, alegria, paz, são os gomos desse fruto. É como uma tangerina, você vai tirando um gomo, mas o fruto é só um. É o Espírito Santo de Deus que produz esse fruto nas nossas vidas, e esse fruto tem tudo isso, irmãos: o amor, a paz. Estão compreendendo até aí, meus irmãos? E aí, irmãos, o Espírito Santo, ele produz isso no nosso caráter. Nós adquirimos maturidade espiritual. É uma obra interna do Espírito nas nossas vidas. Não é obra externa. Os dons espirituais são obra externa. O fruto do Espírito é obra interna. Quais são os dons espirituais? Profetizar, externo. Amém? Falar línguas estranhas, externo. Agora o fruto, irmãos, ele vem aqui dentro. O que é? É paz, é alegria, tudo é aqui dentro, irmãos. Tudo é aqui dentro. Benignidade, bondade, fidelidade, é aqui dentro, irmãos. Amém, irmãos? Então, vejam bem, queridos e amados irmãos, o fruto, ele é desenvolvido no nosso caráter,
para nos beneficiar e para abençoar a vida dos outros. Para abençoar a vida dos outros. Porque quando nós praticamos, irmãos, deixamos o Espírito produzir esse fruto em nós, e nós praticamos tudo isso, nós vamos abençoar as vidas, irmãos. Nós vamos abençoar os outros, irmãos. Os relacionamentos que nós tivermos vão ser abençoados. E é por isso, irmãos, que eu vou, esta noite, na direção do Espírito, focar nisso, porque nós vamos falar de família, irmãos. Nós vamos falar de relacionamentos. E se nós queremos ser bênção na vida dos outros, nós precisamos ter o fruto do Espírito, irmãos. Se nós queremos abençoar nosso cônjuge, nós temos que praticar o fruto do Espírito. Se nós queremos ser bênção para os nossos filhos, temos filhos abençoados, nós precisamos ter o fruto do Espírito. Se nós queremos casamentos abençoados, temos que ter o fruto do Espírito, irmãos. Amém, irmãos? Nós não devemos, irmãos, vejam bem, nós temos que ter o fruto. O que acontece hoje em muitos casamentos, irmãos, em muitas famílias, é que as pessoas querem tomar a posição do Espírito Santo de Deus. São as pessoas que querem consertar as outras. São as pessoas que querem ajeitar as outras e passam a manipular, passam, irmãos, a querer, irmãos, controlar os outros. E essa função é que destrói os casamentos. Essa questão é que destrói as famílias. Porque nós não temos poder de mudar ninguém, irmãos. Nós temos poder de orar. Nós temos poder de aconselhar. Nós temos poder de amar. Mas nós não podemos mudar. Quem muda é Deus. Quem muda é Deus. E aí, queridos e amados irmãos, muitos casamentos se acabam, irmãos. Muitas famílias se destroem, porque as pessoas querem ser o Espírito Santo de Deus. As pessoas dão prazo para os outros mudar. As pessoas querem mudar os outros à força. Tem briga, tem confusão. E aí, irmãos, os casamentos estão fadados ao fracasso, irmãos. Ao invés de nós orarmos, ao invés de nós pedirmos aquele que pode mudar, fazer, nós queremos fazer e esquecemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém, irmãos? Então, o fruto do Espírito é o resultado natural, irmãos, da habitação do Espírito em nós. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, vai ser natural nós produzirmos o fruto. E esse fruto, irmãos, começa a ser produzido quando ele habita em nós, lá desde o começo da salvação. Aí a gente já tem que começar a produzir o fruto do Espírito. Então, irmãos, eu vou falar aqui um pouco, irmãos, essa ministração para a família, mas eu vou focar muito nos casamentos. Nós vamos ver um pouquinho desse fruto do Espírito, irmãos, no nosso relacionamento conjugal, e como pode nos ajudar, nós, sendo mais cheio do Espírito, a nossa casa, o nosso lar, o nosso casamento, a gente produzir mais esse fruto, para que nosso casamento seja um bênção. Quem quer ter casamentos abençoados aqui? O primeiro gomo desse fruto, irmãos, é o amor. Quando a gente fala em amor, irmãos, nós não estamos falando em paixão. E aqui eu quero fazer um parênteses para os jovens da igreja. Tá certo? Antigamente, irmãos, quando os jovens queriam namorar, eu chamava aqui à frente e orava pelos jovens. Eu não faço mais isso, irmãos. Por quê, pastor? Pastor não quer abençoar? Abençoa, irmãos. Mas por quê, irmãos? Porque acontecia o seguinte, embora tenha orientação pastoral, mas muitos jovens, irmãos, quando se apaixonam, pensam que é amor, aí, irmãos, o pastor vai dizer: rapaz, vocês têm que orar antes de começarem a pensar em ter um relacionamento. Ah, pastor, nós já estamos orando, ó. É uma pressa medonha. Nós já estamos orando, pastor. Ih, pastor, Deus já confirmou há muito tempo. Já mesmo. Já, pastor, abençoa. É uma pressa medonha. Apaixonado. Paixão, irmãos, é um fogo numa grama seca. Mas passa. É diferente de amar, É diferente de amar. E aí, irmãos, eu deixei de orar porque a gente orava, irmão,
Com 2 meses, estava um para um lado, outro para o outro. Eu olhava numa fila aqui, outra lá. Rapaz, tem alguma coisa estranha. Aí daqui a pouco um queria sair da igreja. Aí às vezes envolvia a família. Aí eu disse, rapaz, não pode ser assim. Né? A primeira coisa quando termina ali aquele fogo, aí quer logo sair da igreja. Então, irmãos, a minha abençoada agora, né? Está orando. Da mesma maneira que eu fiz com o Aleph e a Samara. Eu fui mais brando com ela, né? Porque o Aleph e a Samara foram 3 meses. Ela eu tirei 1 mês, 2 meses. Olha aí, ó. Era 3 meses estudando um livro sobre namoro, eles 2 lá. Essa aqui eu dei 2 meses para eles se conhecerem lá. Agora em maio faz os 2 meses. Aí eu vou orar para eles começarem a namorar. E o que é namorar? É se conhecer. Né? Tem gente que pensa que namorar é logo cada beijo que se estrala, parece um chicote. Não é isso. Namorar é se conhecer, irmãos. O pessoal quer logo chega e estoura tudo. Aí se agarra, não passa um mosquito no meio. Não é isso, irmão. Namoro é calma, é um passo de cada vez. Né? É com calma. Não tanta calma quanto o Arthur, né, irmãos? Mas é com calma, né? 6 anos, né? Mas não entrega, não. Exatamente. E tem outra questão, né? Namoro, o jovem cristão tem que namorar pensando em casar, irmãos. Esse negócio de ficar, não vou ficar com A, vou ficar com B, e vai ficar sem Jesus. Porque Jesus vai voltar e vai ficar mesmo. Viu? Porque o namoro cristão é diferente, irmãos. Né? Então, irmãos, o amor, e agora eu vou para os casais, o amor ele tem que ser mantido e zelado. A Bíblia diz, irmãos, ou melhor, a palavra amor em grego, né? Ela tem algumas variações, e essas variações da palavra amor em grego, ela tem que ser mantida. Tem o amor phileos, que é o amor, essa palavra quando se fala amor phileos, é amizade. Então esse amor de amizade tem que prevalecer dentro do casamento. Irmãos, a gente vê casais hoje, depois de algum tempo, e a gente vê quando começaram a namorar, e depois de alguns anos, irmãos, parece que não tem mais amizade, não tem mais carinho. Parece que são 2 inimigos, parece uma competição, irmãos. Um fala aqui, o outro rebate acolá. Um acusa aqui, o outro acusa da acolá. É uma guerra, irmãos. E não pode ser assim. O que é amizade, irmãos? É um se alegrar com o outro, né? Um ajudar o outro, rirem juntos. E aí, irmãos, o amor fíleo no casamento vai ficando esquecido. Vai ficando esquecido. E a gente tem que preservar, irmãos, o amor fíleo, o amor de amizade. A amizade não pode se perder no meio do caminho dentro dos nossos casamentos. Os anos vão passando, irmãos, e o nosso casamento, as pessoas dizem que o vinho, quanto mais tempo passa, fica melhor. E os nossos casamentos deveriam ser como o vinho. Mas em muitos casamentos, parece que à medida que passam, as pessoas vão deixando se deteriorar. E não pode, irmãos. Não pode. Não pode se perder a amizade. O que é amizade, irmãos? É confidência. Um conhece o segredo do outro, um conversa com o outro. Hoje casais quase não conversam. Quase não conversam, irmãos. Deitam à noite e não se conversa mais. Quando deitam juntos? Quando deitam juntos? Porque hoje, irmãos, está uma coisa horrível. É um na sala, outro no quarto, outro não sei aonde, outro quando vai almoçar e jantar é do mesmo jeito. Um almoça com um prato, outro com a bacia na sala, outro no quintal. Irmãos, família é família, irmãos. Amém, irmãos? Então o amor, irmãos, o phileos, que é da amizade. Aí tem o amor eros, que aí vai, o amor eros,
vai para a parte, irmãos, deixa eu ver aqui como é que está a audiência das crianças. Não. Vai para a questão do relacionamento sexual. Isso não é tudo no casamento, irmãos. Mas é importante ser preservado e cuidado e zelado. Essa questão do amor eros, que é o amor que se complementa no relacionamento sexual, ele tem que ser preservado, irmãos. O nosso irmão apóstolo Paulo, deixa eu me lembrar aqui qual é o versículo, lá em 2 Coríntios, se não me falha a memória, o nosso querido irmão Paulo, e não era casado não, viu, Paulo? Dizem alguns, né? Está uma questão teológica aí também, que eu não posso afirmar categoricamente, né? Mas ele diz, né, que é melhor estar solteiro do que, é melhor casar do que se abrasar, né? Mas ele nos instrui, irmãos, algo muito interessante, irmãos. Errei, é 1 Coríntios 7. Ele diz o seguinte, irmãos, no versículo 5, olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo nos dá. 1 Coríntios 5, 7. Não vos, vamos lá os casais, vamos ler, vamos? 1, 2, 3. O que o apóstolo Paulo está orientando aí para os casais? Não vos priveis, ou seja, não passem muito tempo sem se relacionarem sexualmente, salvo por consentimento mútuo, ou seja, meu filho ou minha filha, eu quero passar um tempo aí me consagrando ao Senhor, uma semana em jejum de tudo, e eu quero me consagrar ao Senhor. Amém? Amém. Consentimento mútuo. E aí, irmãos, por que a gente não pode passar muito tempo sem essa prática no casamento? Porque esse inimigo aqui, o Satanás, ele vai tentar, irmãos, casais que passam muito tempo sem essa prática. Eu ainda estou no primeiro gomo do fruto, né? E aí, irmãos, isso vai abrir uma janela, uma porta para o inimigo trabalhar nos casamentos. Ah, mas eu não estou com vontade. Ah, mas 2 meses, olha, 2 meses. O cônjuge vai lá, se deita na cama, se perfuma. A dormir. Não pode, irmãos. É janela aberta para Satanás. É janela aberta para Satanás. Isso tem que ser preservado no casamento também. Começa com amizade. Tem que manter a chama. É da mesma maneira de se ver a Jesus, irmãos. Se a gente não cuidar, se a gente não preservar, se apaga. E daqui a um pouco um está para um lado, o outro está para o outro, nem sente nem falta. E não pode ser assim no relacionamento. A gente tem que vigiar. Principalmente, irmãos, porque para o homem é uma necessidade praticamente fisiológica, irmãos. As irmãs talvez, até se, mas os homens não. Então, 2 meses nada. No dia que, ai, estou com uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça não passa nunca. Então tem que ter cuidado, irmão, tem que vigiar, tem que zelar por essas questões. Como eu disse, no casamento não é tudo, mas é essencial. Amém ou não amém, irmãos? E tem, irmãos, o amor ágape, aí é o amor de Deus, irmãos. O que é o amor ágape? É aquele amor, irmãos, que dá
sem esperar nada em troca. É o amor de Jesus que ele fez por nós. Ele morreu por nós, mas ele não esperava que nós fizesse alguma coisa para merecer isso. Ele veio e morreu. E da mesma maneira, esse amor ágape tem que ter dentro do relacionamento. Eu tenho que fazer algo para o meu cônjuge, não porque ele vai me dar algo em troca, mas eu tenho que fazer porque eu tenho esse amor na minha vida, porque eu amo verdadeiramente. Amém, irmãos? Aí o segundo, irmãos, ele fala, voltando lá para Gálatas capítulo 5. O segundo gomo é a alegria, irmãos. Também dentro da família, dentro do casamento, a alegria tem que prevalecer. A alegria, irmãos, que algumas traduções colocam como gozo, né? Porque o gozo, irmãos, ele é mais, e a alegria tem que ser mais profundo, irmãos, que a felicidade. E mesmo nos momentos de dificuldade, nós podemos nos sentir alegres, irmãos. Essa alegria que o Espírito Santo de Deus nos dá, eu estou falando da alegria do Espírito, irmão. É aquela alegria que mesmo quando as coisas vão ruins, mesmo quando há dificuldade, mesmo quando há lutas, a gente sente aquela alegria, irmão, do Espírito, sabendo que estamos passando aquela luta, mas nós vamos vencer, porque temos a certeza que o Senhor nosso Deus, Ele nos concede a vitória. E aí, irmãos, pela fé, nós preservamos esta alegria, irmãos, nos momentos difíceis, né? Porque isso é a presença de Cristo em nossos corações. Lá em João capítulo 15, versículo 11, nós podemos ver isso, irmãos. Então, está faltando isso nas nossas famílias, irmãos, alegria. Sabe o que é que acontece em muitas famílias, irmãos? Quando vem uma dificuldade, quando vem uma luta, em vez de orar, em vez de buscar a Deus, em vez de preservar a alegria do Espírito, fica um querendo jogar a culpa no outro, querendo procurar culpado, e não é dessa maneira que nós vamos ter alegria, irmãos. Nós vamos ter alegria quando produzirmos este fruto do Espírito nas nossas vidas. O Senhor Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo estejam em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. É isso que Deus espera de nós, que a nossa alegria seja completa, irmãos, em todas as áreas das nossas vidas, inclusive na família. Amém? Vamos lá em frente, voltando para Gálatas 5, amor, alegria, a paz. Essa aí, irmãos, é que deve prevalecer ainda mais dentro dos nossos lares. Essa paz aí, irmãos, que o Espírito Santo de Deus produz nos nossos corações, essa paz, irmãos, não é uma paz do mundo, não, irmãos. A paz do mundo, qual é a paz do mundo? A Ucrânia e a Rússia estão em guerra. Acabou a guerra, pronto, estão em paz. Não, irmãos. Não é essa a ausência de guerra. Não. A paz que o Espírito Santo de Deus produz no nosso coração, ela vai muito mais além. Essa paz que nós sentimos, irmãos, mesmo em meio às lutas, às adversidades, pronto, pode ter cristãos lá na Ucrânia, no meio da guerra, que estão em paz, porque é uma sensação de segurança que o Espírito Santo de Deus nos dá, de proteção. É você ver o mundo desabar, mas você está em paz, não está aperreado, você não está alvoroçado, você não está com ansiedade, você tem uma sensação de proteção, de tranquilidade naquilo que você vai fazer. Essa é a verdadeira paz, irmãos. Essa é a paz que o Espírito Santo de Deus, ele gera nos nossos corações, irmãos, mesmo diante das circunstâncias que aparentemente não é para a gente ter paz. Bateu o carro, faltou isso em casa, a dificuldade financeira, mas você está lá, tranquilo, porque sabe que o Senhor nosso Deus, Ele vai prover nas nossas vidas, porque nós sabemos que é dEle que vem a segurança para nossas vidas, e a proteção, e nós ficamos tranquilos, aguardando no Senhor, orando e clamando o seu nome. Amém? Glórias a Deus. João 14, 27, o Senhor Jesus também fala, porque ele ia para o Pai, e ia deixar o Espírito Santo
de Deus, e ele diz assim: olha, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos a dou como a dá o mundo. Não se turbe. O que é se turbar, irmãos? É se preocupar, se atribular. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, nem fique com medo. A paz que o Senhor Jesus nos dá, ela é diferente, meus irmãos. É uma paz que o mundo não tem. E nós só vamos ter essa paz verdadeiramente quando nós deixarmos no nosso lar, na nossa casa, nas nossas vidas, o Espírito Santo de Deus ser abundante em nós. Amém? Aí ele continua voltando para Gálatas. Douglas, o homem que é rápido aí no gatilho, diz o que? Longanimidade. O que é longanimidade, irmãos? O nome já está dizendo, irmãos, é ser longo para se atribular. Ou seja, essa palavra longanimidade, ela pode ser substituída por paciência. Aquela pessoa paciente, aquela pessoa que é longa para perder a calma, para se atribular. Amém, casais? Amém, família do Senhor? Amém. Tem muitos casais pacientes aqui esta noite, para a glória de Deus. Tem muitos maridos aqui pacientes, para a glória de Deus. Muitas irmãs pacientes. Vai falando, Espírito Santo de Deus. Irmãos, é saber esperar. Paciente é saber esperar. É ser paciente em relação aos problemas familiares. É ter calma. Isso é possível com o Espírito Santo de Deus, irmãos. É aquela paciência, irmãos, que o pessoal diz a paciência de Jó, né? Vai perdendo as coisas, mas ele está lá. E aí a irmã lá, a esposa de Jó, rapaz, não pode. Se move, homem. Amaldiçoa esse Deus e morre logo. E o Jó lá, pacientemente. E essa paciência que nós precisamos, irmão. Eu brinquei com os homens, porque geralmente somos nós que precisamos mais, irmãos. Por quê? O homem tem mais facilidade de se irritar. Por quê, pastor? Porque por causa da nossa formação. Deus nos fez mais objetivos. E as irmãs são mais detalhistas. E quem é objetivo? Com um detalhista, irmão. Os irmãos vão concordar comigo? Os irmãos vão concordar comigo? Que quando a gente vai fazer compra com as nossas irmãs, a gente tem que exercitar esse dom, não tem, irmãos? Né ou não é, irmãos? Irmãos, não vá comprar roupa com a sua irmã, não dê o dinheiro para ela, irmão, deixe sobrando. Porque, irmão, a irmã vai vestir aquela roupa, vai no provador, você vai ficar esperando. Você inventa tudo. Vai olhar outra vitrine lá, você vai para cá, volta para cá. Quando você volta, a irmã está com o mesmo vestido. E aí, é esse, minha filha? Não sei, estou vendo, o que é que tu acha? Ficou bom? Não ficou? Eu não sei lá, aí olha para um lado, olha para o outro. Olha a costura, olha a manga, bota de cabeça para baixo, olha por dentro, olha por fora. Não vou ficar com esse não. Aí vai pegar outro. Aí a irmã vai para o provador. E aí você vai dar mais uma volta. Ou então você leva um livro, ou então você fica ali sentado vendo alguma coisa. Você olha para o relógio, você volta. Você fica intercedendo, vai ser esse, em nome de Jesus. Vai ser esse. A irmã volta com o vestido. E aí, o que tu achou? Ficou bonito, meu filho, ficou bonito. Vamos. Pode pagar lá, né? Vamos pagar, né? Não, mas não sei, deixa eu ver. Aí olha a manga, olha por dentro, vira o contrário, olha por trás, puxa, estica, vê aqui, vê ali, vê embaixo do sovaco, vê. Aí olha. Aí diz, não, vou ver o outro de novo. Aí olha.
Ah, eu não sei. E nisso, o digníssimo irmão já está, irmãos, com os pistão queimando ruim. Né? Já está saindo fumaça pelo nariz, pelos ouvidos. E ali está se pisando, né? E aí a irmã disse, não vou levar nenhum dos dois não, vou ver outro. A irmã vai ver. Aí depois a irmã, não, eu vou levar o primeiro mesmo. Vá, pelo amor de Deus! Leve. Né, irmãos? Mas, irmãos, é porque a característica da mulher, irmãos, ela é detalhista e nós somos objetivos. Como é que o homem vai comprar uma calça? O homem pega lá a calça jeans, passou no pescoço, quanto é? Paga lá. É diferente, irmãos. É ou não é? É diferente, irmãos. É diferente. E se você, irmãos, for inventar de fazer compra com a abençoada, irmão, você tem que pegar o mapa do shopping, irmão, para você conhecer. É como uma tática de guerra. Você pega na mão da irmã, você vai desviar, irmão, as lojas de creme de cabelo, de shampoo, de perfume. É uma operação de guerra. Maquiagem, porque, irmãos, mas, queridos e amados irmãos, aí vem, né? O amor, né? E aí é por isso que a gente paga o preço, a gente, não é da nossa característica, mas a gente tem que fazer. Por quê? Porque a gente ama essas abençoadas, né? E a gente tem que deixar que elas se produzam e fique cada dia mais abençoada para a glória de Deus. Amém, irmãos? Ih, rapaz, os irmãos não concordaram. Vou agir pela fé. Amém ou não amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, se você não quiser, você pega o dinheiro e dá. Minha filha, vá lá. Se produza, né? Compre lá o que você quiser. Mas aí você tem que tirar essa caranguejeira que você tem no bolso, irmão. Deixar a irmã aí, para você não se estressar. Tem irmão que tem medo de botar a mão no bolso, parece que tem uma jararaca dentro. Então, irmãos, vamos lá. Longanimidade, paciência. Eu falei dos homens, irmão, mas tem muita mulher impaciente também, viu? Tem muita mulher impaciente. Viu? Olhe para cá, minhas irmãs, não fuja não. Tem muita irmã impaciente também, viu? Eu falei dos homens porque é uma característica, né? Benignidade, irmãos. O que é benignidade, irmãos? É amabilidade, é você ser amável. É uma atitude externa, irmãos. Você demonstra externamente. Isso é amabilidade, né? Você, irmãos, você se sente, irmãos, com a dor do outro. Ou seja, se o seu cônjuge, o seu filho, alguém da família está passando uma luta, você vai se incomodar também. E isso, irmãos, vai fazer com que você sofra com aquela pessoa. Você vai, isso é benignidade, perdão. É você ser amável, mas isso exteriormente. É o contrário do outro, que é a bondade. A bondade, irmãos, já é interiormente, porque a bondade, irmãos, ela é subjetiva, é dentro. A benignidade é exteriormente, é objetiva, né? Então, queridos e amados irmãos, a nossa bondade é vista pelos atos externos, né? Nós somos bondosos e isso é exteriorizado. A pessoa que é boa, ela é também generosa, dá aos outros, né? Mesmo que não mereça, isso é bondade. Amém, irmãos? Então nós devemos ter as duas características, ser benignos e bondosos. E aí, irmãos, deixa eu acelerar, a fidelidade. Fidelidade, repita comigo, fidelidade. É outra característica que deve ser muito importante dentro do casamento. Salmo 119, versículo 90. É tão importante, irmãos, que o nosso Deus, Ele se importa com essa questão. A tua fidelidade
estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece, porque Deus é fiel. Então a fidelidade de Deus é tão grande que ela se alonga de geração em geração. A fidelidade, irmãos, ela é originária da fé, né? Da fé. E é a qualidade, irmãos, de quem é fiel. De quem é fiel. E dentro do relacionamento familiar, essa fidelidade, irmãos, porque geralmente a gente pensa que quando a pessoa é infiel, é só na questão do relacionamento sexual. Mas não, ela envolve tudo, irmãos. A fidelidade, ela tem que envolver tudo, irmãos. Porque fidelidade é um relacionamento de confiança que é depositado, irmãos. Amém, irmãos? Fiel é alguém que se pode confiar. Isso é fidelidade. Isso é uma pessoa fiel. Então, é de suma importância, irmãos. Isso dentro do relacionamento. Em todas as áreas. Dinheiro, nós devemos confiar um no outro. Não só a questão do relacionamento em si, mas questão financeira, nós devemos confiar. Porque, irmão, casal que mente para o outro, com questão de dinheiro, casal que mente para o outro com questão de filho, então isso quebra a confiança, irmãos. E isso levanta suspeição, e isso, irmãos, quebra a fidelidade. Amém, irmãos? É por isso, irmãos, que nós devemos ter muito cuidado. Ainda há, né, irmãos, algumas... Está difícil demais hoje, né, porque hoje as pessoas compram tudo pelo celular, né? Mas um dia eu vi ali, passando ainda uns trabalhadores que batalham, né, vendendo de porta em porta, né? Que a gente conhecia como os galegos, né? E antigamente, irmãos, havia muita discussão dentro dos casamentos, porque havia essa questão, né? De comprar, às vezes, se comprava e se escondia que tinha comprado. E quando dava fé, o camarada batia na porta, vinha pegar o dinheiro, cadê o cartão? Né? Aquilo ali causava uma discussão no lar. E hoje também, irmãos, hoje é mais complicado ainda, né? Porque você tem uma loja na sua mão. Você pode comprar qualquer coisa. E aí, queridos e amados irmãos, às vezes quando chega a fatura também é outra discussão. Então tem que ter clareza, irmãos, dentro de tudo do lar, irmãos, da casa. Não só isso, irmãos, mas outras questões a mais, que as pessoas às vezes escondem, né, do cônjuge, e nesses tempos de rede social, tudo se sabe, irmãos, tudo se vê, tudo se conhece. Aí o camarada diz para a mulher que vai ficar de extra, e vai para uma festa da empresa, de repente as fotos estão lá, o camarada morto de alegre, no meio dos amigos, das amigas. E aí, irmãos, isso quebra a fidelidade, né, irmãos? Porque o seu cônjuge vai saber através de quem não era para saber, era para saber diretamente da boca do cônjuge. Então a gente tem que ter muito cuidado em manter a fidelidade. Irmão, já estou terminando, viu? Tenha paciência. Graças a Deus, até agora nós estamos tirando 10 em tudo, né, irmãos? Amém? Glórias a Deus. A mansidão, irmãos, é muito parecido com a longanimidade, né, irmãos? A mansidão também, queridos e amados irmãos, é a demora em se aborrecer e se irar. Você é manso, você demora a se irar. Não deixar a ira tomar conta do seu coração. Isso é mansidão. Agora vejam bem, irmãos, esse último item, eu quero demorar mais com os irmãos. Domínio próprio. Algumas versões têm aí como temperança, é a mesma coisa. Isso, irmãos, é a qualidade de você controlar
os seus desejos e as suas paixões. Isso é temperança. Isso é temperança. Isso é você dominar os seus desejos interiores. Agora vejam bem, irmãos, é o domínio próprio, né? O mundo, irmãos, ele anda pelos seus desejos e as suas vontades. Isso é o mundo. Mas nós, irmãos, não. Nós, o povo de Deus, não. Sabe por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não andamos pela nossa vontade, mas andamos pela vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, muitas das vezes nós somos tentados a querer satisfazer a nossa vontade. E aí que o domínio próprio tem que prevalecer. Aí é que nós estamos vivendo, irmãos, agora com novas tecnologias, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. As novas tecnologias, elas são boas, irmãos. Da mesma maneira que anteriormente a gente pregava com relação à televisão, a televisão também é boa se for bem utilizada. As novas tecnologias, elas também são boas, irmãos. Elas trazem informação muito rápido, elas nos informam. Qualquer dúvida que a gente vai lá e tira as dúvidas. Tem curso, ensina muitas coisas. Elas são úteis e são boas, sendo bem utilizadas. O grande problema, irmãos, é que as tecnologias, elas também trazem uma carga de coisas ruins no bojo delas também. E é aí que nós devemos ter o domínio próprio. Porque, irmãos, se nós não tivermos o domínio próprio, irmãos, essas coisas que são bênçãos, elas vão ser transformadas em maldição. Deixa eu dizer uma coisa para você, família de Deus. Era comum antigamente, irmãos, no meu tempo de menino, era brincar em meio de rua. Era brincar em meio de rua, jogava bola, jogava bila. Eu sou do tempo de brincar de triângulo. Tem mais alguém aí? Levanta a mão aí. Pode se entregar. Ah, eita, tudo, Jonathan, também? Ah, rapaz. Tempo de brincar de triângulo no meio de rua, irmãos. Aquilo era bom, irmãos, que era um ferrinho que a gente... Era mais no inverno, que a areia estava mole. Jogava aquele ferrinho, tinha uma ponta, né, para entrar na terra. E quando a gente acertava no pé do outro, que era bom, irmão. Rapaz, era uma benção. Então, irmãos, a gente brincava dessas coisas, irmãos. Aí a nossa mãe botava a cabeça na porta, quando estava perto da hora do almoço, da hora da janta. Aí ela, irmãos, usava as redes sociais da época. Ô Flávio, vem para dentro, a hora do almoço. Era ou não era? Aí lá vinha o Flavinho, irmãos, com aquele cordão de ceroto, né? Tradicional. Vai tomar banho. Aí o cara dava só umas 2 chacoalhadas para cá, passava a toalha. Tu tomou banho mesmo? Tomei. Acaba com os ouvidos cheios de terra ainda, ceroto. Era assim, irmãos. Mas hoje como é que é? E aí a nossa mãe dizia assim, você estava com quem? Você estava com aquele fulano? Aquele menino ali não é para você andar mais cedo. Você tenha cuidado, rapaz. Você tenha cuidado, que aquele menino não é boa influência para você. Eu não quero ver você andando com essas pessoas não, rapaz. Era ou não era, irmãos? E hoje, irmãos? Nossos filhos estão nos quartos. Os pais não veem com quem eles estão andando. Os pais não veem com quem eles estão conversando. Os pais não veem qual é o assunto que eles estão conversando. Os pais não veem qual é o tipo de amizade. Estão lá bem cheirosinho, bem tomado banho, perfumado, deitado numa cama. Não chega em casa com a unha quebrada, não chega em casa com ceroto no pescoço. Mas está com perigo, irmãos. Perigo. Por quê? Porque as redes sociais, irmãos, se elas não forem bem utilizadas, elas vão ser instrumento de Satanás. E aí, irmãos, não é lá na rua, mas não. Eles estão dentro da nossa casa. Posso ouvir um amém da igreja? E a gente tem que ter cuidado, irmãos.
O celular com suas ferramentas, irmãos, pode ser um fruto que Satanás, irmãos, pode oferecer para nos afastar de Deus. Não é proibido, irmãos. Não é proibido usar celular. É uma bênção sendo bem utilizado. Eu gosto de ouvir notícia, eu leio notícias, eu tiro dúvidas, tudo é com essa ferramenta. Agora não pode ser usada, irmãos, de maneira errônea para aquilo que é ruim. Amém, irmãos? Assim como Eva, ela tomou a decisão de ficar, olha, Adão estava lá, e Eva tomou a independência de ir até a árvore sozinha. E aí é que está o perigo, irmãos, porque essa decisão é pessoal. Às vezes alguém pode tomar essa independência de ir com medo de um fruto que não é fruto de Deus. E aí, esse fruto pode estar ali no celular. Da mesma maneira que a serpente ofereceu o fruto para Eva, a serpente está aí oferecendo muitas coisas e não precisa mais você ir até ela. Ela vai lá através da rede social. Come, meu filho, que é bom. Come, minha filha, que é bom. E aí afasta de Deus. E aí pode afastar de Deus. Então nós devemos ter, irmãos, domínio próprio. E Satanás é tão sagaz, irmãos, que muitas vezes a gente está vendo uma coisa e aparece outra. E aí a gente tem, irmão, ter o domínio próprio de passar, né? A gente tem que ter muito cuidado. Uma outra coisa, irmão, que a gente tem que ter domínio próprio, já estou concluindo, viu? Viu, família do Senhor Jesus? A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, em expor as nossas vidas nas redes sociais, como família, como povo de Deus. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, uma época, que nós expomos muito as nossas vidas nas redes sociais. A gente tem que ter muito cuidado e ter domínio próprio, irmãos, para na hora da raiva, não expor sua vida em rede social, irmão. A rede social não vai lhe ajudar em nada. Quem vai lhe ajudar é o Senhor Jesus, se na hora da aflição, da dor, da raiva, você for para os pés dele, aí ele vai lhe ajudar. A rede social, irmão, não vai lhe ajudar em nada. Vai escandalizar a sua família, vai piorar mais a situação, mas não vai lhe ajudar em nada a rede social. Então, queridos e amados irmãos, uma outra coisa que nós devemos ter cuidado, eu tenho me admirado de muitos cristãos hoje em dia, irmãos, que se expõem em rede social, e o pior, irmãos, não tem coragem de se expor em rede social para glorificar Jesus Cristo, mas se expõe, irmãos, para que o diabo se glorifique através da vida da pessoa, irmão, crente, fica se expondo de biquíni em rede social, fica se expondo, irmãos, em ambientes que não são de Deus, fica se expondo, irmãos, não tem domínio próprio, quer verdadeiramente se expor. E isso, irmão, não é de Deus. E isso não é de Deus. Principalmente aqueles que têm relacionamentos sérios, são casados. E às vezes, uma pessoa casada se expõe de uma forma tão indigna de quem é casado e respeito ao seu cônjuge. E a gente tem que ter muito cuidado nisso, irmão. A gente tem que ter domínio próprio. Para que o inimigo, irmãos, não encontre brecha nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, para que não venha, meus irmãos, trazer dano para os nossos casamentos e os nossos lares. A gente tem que ter cuidado, irmãos, tenha cuidado. Eu sei, irmãos, que é muito bom a gente colocar um momento de alegria, de família, um jantar, isso é normal. É normal. Agora, o que não é normal, irmãos, é a gente se expor
de forma indigna de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Porque, irmão, esse fruto só vai produzir quem for cheio de quê? Duas pessoas prestaram atenção à pregação até agora, irmão, mas glórias a Deus. Só quem for cheio do Espírito Santo de Deus. Se não for, irmão, não vai ter domínio próprio, não vai ter bondade, não vai ter fé, não vai ter mansidão. Só quem é cheio do Espírito Santo de Deus. E quem é cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, vai glorificar a Deus com a sua vida. São famílias que vão ser abençoadas, irmãos. Cuidado, irmãos, porque muitas das vezes, irmãos, os nossos desejos, se não forem controlados, eles vão para a morte, para a destruição da família. Mas nós podemos optar esta noite, irmãos, em pedir ao Senhor que Ele continue nos revestindo do seu Santo Espírito, para que nós tenhamos domínio próprio nas nossas vidas, e guardar os nossos casamentos, amém, irmãos? E nós devemos voltar com urgência, irmãos, deixar um pouco, irmãos, nós devemos voltar com urgência, e isso eu sou o primeiro, essa mensagem é o primeiro para a minha vida, a voltar as famílias terem o culto doméstico. Joga celular para lá, joga computador para lá, vamos ler a palavra e vamos orar aqui 1 hora. Porque nós somos o povo de Deus, irmãos. Nós somos a igreja de Deus, nós somos famílias de Deus. Nós devemos tirar tempos ali com a nossa família para Deus, irmãos. E nós estamos esquecendo essas coisas, irmão, porque são tantas novidades que chegam todo dia, são tantas coisas que entram nas nossas vidas, nas nossas casas, e vão fazendo parte do nosso dia a dia, mas nós não podemos esquecer essas questões, irmãos. Não é questão de ser tradicional, não é questão de estar vivendo o passado, é questão de preservar a nossa vida com Deus, ser cheio do Espírito de Deus, para produzir o fruto do Espírito. É zelar pela saúde espiritual, meus queridos e amados irmãos. Porque se a gente não zelar, irmãos, aí vem a outra parte do texto, e eu vou encerrar aqui. Aí nós vamos lá para Gálatas 5, a partir do versículo 9, até o versículo 11. Nós falamos até agora do fruto do Espírito. Mas se nós não tivermos o fruto do Espírito, irmão, nós vamos para a obra da carne. Um pouco de fermento levanta toda a massa, leveda toda a massa. Confio. Não, Douglinhas, 5, a partir do versículo 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Vai, deixa eu ver, vai 11. Tem alguma coisa aqui errada. É a minha Bíblia ou é a tua, Douglas? Gálatas 6, Douglas. Gálatas 6, Douglas. Presta atenção, Douglas. Repetir 3 vezes. Então, irmão, vamos lá. Está um negócio errado, rapaz. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Ainda tem uma coisa, espera aí. Rapaz. Eu estava lá. É porque o pastor, irmãos, abriu a Bíblia lá em 1 Coríntios e continuava em 1 Coríntios, né? Aí não dá certo, né, irmão? Rapaz, eis o mistério. Gálatas, capítulo 5, Doguinha, a partir do versículo 19. Não é possível que agora não dê certo, né? Vamos lá. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são o quê, irmãos? A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus
os que tais coisas praticam. Então, irmãos, nós devemos viver o fruto do Espírito, praticar as obras do Espírito, porque senão o que vai prevalecer na nossa vida é isso, e isso não nos leva para o céu. E assim, irmãos, nós teremos famílias abençoadas, amém, irmãos? Porque o fruto do Espírito é para nós e para abençoar aqueles que estão próximos a nós. E que as nossas famílias, irmãos, possa viver o melhor de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habite verdadeiramente em nós, para que nós possamos produzir esse fruto e termos famílias abençoadas para a glória de Deus. Você crê nisso? Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor Jesus.